Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri e hoje a gente vai falar o que é ser um cristão de mentira. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Em João 8, de 44 a 47 diz: Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas, por que eu digo a verdade? Vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dele. Aqui Jesus está falando bem duramente, né, com os fariseus. E os fariseus, eles eram muito soberbos, né? Eles chegavam com toda a pompa, se achavam o máximo, única e exclusivamente porque eles tinham o pedigree certo, né? Eles faziam parte da família de Abraão, né? Então, por causa desse pedigree, eles achavam então que eles eram de Deus. Mas Jesus está aqui mostrando que não adianta você ser um descendente de Abraão e não agir como ele agia. Assim como não adianta você ser um cristão e não agir como Cristo sempre agiu. Mas mais especificamente, ele está falando sobre mentir que crê nele. Tá cheio de cristão por aí, se achando cristão, só porque se veste da maneira X e vai no lugar Y, porque anda só com o pessoal da igreja. Só que quando você vai ver, a pessoa vive mentindo, a pessoa vive falando mal de todo mundo, a pessoa não pode ver uma oportunidade de ganhar 2 tostões a mais e tá lá se aproveitando dos outros. Ser cristão é amar em primeiro lugar. É você se importar com as outras pessoas. Só que ser gentil, amar, se importar, nem sempre é fácil. Aliás, isso é uma coisa difícil, né? Porque o amor, em primeiro lugar, ele é sacrificial. E ninguém nunca está afim de fazer sacrifício. A gente até tem muitas vezes a vontade de ajudar, mas a gente quer ajudar os outros quando é absolutamente conveniente para a gente. E não é assim que Jesus pediu para a gente fazer, né? Quando ele conta a parábola do bom samaritano, ele está lá falando de um cara que se colocou numa posição que não era nada conveniente para ele. Ele estava trabalhando, indo de um lugar para o outro, e de repente apareceu lá um homem na frente dele, todo estrupiado, que ele não tinha a menor noção de quem era, né, e nem bem exatamente o que tinha acontecido, mas ele viu uma pessoa que estava toda machucada e ele foi lá, pegou essa pessoa, cuidou dessa pessoa, levou para cuidarem, pagou por isso. Então ele gastou um dinheiro, né, que não estava planejado, ele gastou um tempo que não estava planejado e também fez uma coisa que é super inconveniente, porque lógico que é inconveniente você cuidar de uma pessoa que está lá toda machucada, não é legal, mas é assim que Jesus pediu para a gente agir. Andar em obediência é você saber se controlar, é não sair fazendo o que te dá na telha. Aqui ele está falando que se você é uma pessoa que fala que ama a Deus, mas não quer fazer nada por ninguém, na verdade você só está falando, né? Não basta você conhecer a Bíblia, você tem que colocar ela em ação. A gente precisa estar sempre pensando nisso, né? Porque se fosse por conhecimento da Bíblia, vamos lembrar que o diabo conhece a Bíblia de cor e salteado. A gente tem que estar fazendo as coisas e não só conhecendo. A gente tem que estar fazendo pelos outros. A gente precisa prestar atenção nisso e observar bem, porque muitas vezes você está lá na igreja e a igreja está te servindo só como se você fosse parte de um clube, né? Como se vocês todos torcessem para o mesmo time de futebol e você está lá só esquentando o banco, né? Você está aprendendo cada vez mais, você tem a tua turminha da igreja que você acha então que você é muito cristão por isso, mas na hora de agir você não faz nada. Então assim, para te facilitar um pouco a vida, para você poder refletir um pouco sobre isso, eu vou colocar alguns itens para você pensar sobre isso, né? Se você está fazendo mesmo. Em primeiro lugar você está sempre com a intenção de abençoar as pessoas, de fazer pelos outros?
Outro item é, você não mente, você está sempre com a intenção de falar a verdade, a gente tem que prestar atenção, porque é muito normal a gente querer mentir para agradar os outros, né? Naquelas situações mais difíceis, a gente mente para agradar os outros, em outras situações a pessoa quer mentir porque é conveniente, então a gente tem que ter sempre esse foco, né? De que a mentira é uma coisa terrível para a tua vida, o pai dela é o diabo, então tem esse foco também. Você está mentindo? Outro foco muito importante é de você não falar mal de ninguém. Não falar mesmo, não fazer nem comentários negativos. Se você quer saber mesmo se você não está falando mal de ninguém, pensa se aquele comentário que você está com vontade de fazer, se você faria na frente daquela pessoa que você está falando. E geralmente você não faria. Então não faz mesmo, fica quieto, porque isso é uma coisa assim que a maioria das pessoas tem muita dificuldade de se controlar, mas é muito importante para a sua pureza, para a sua vida com Deus. E outra coisa para você ser um verdadeiro cristão é você perdoar de verdade as pessoas. Eu tenho visto muita gente que acha que perdoou os outros, mas que está sempre fazendo um comentáriozinho aqui, outro ali, que não seria capaz de abençoar aquela pessoa, né, que não consegue nem olhar mais na cara daquela pessoa. Então, para você analisar se você realmente perdoou uma pessoa, observa se você seria capaz de mandar um presente para aquela pessoa, de falar bem dela para as outras pessoas, né, de realmente apagar aquilo. É muito importante para a sua vida. O perdão é importantíssimo também para a sua pureza. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas.